vamos dar um exemplo, né? O que aconteceu? Se ele era subutilizado ou não, eu não sei, porque essa é uma questão que nos diz respeito. Lá, né, não tem poder sobre isso, como o... Desculpe o seu nome. Edilson. O Edilson já falou. Então, mas olha só, o que acaba acontecendo? Se eu deixo o espaço disponível, o outro percebe que existe um espaço, ele vai avançando. E aí acaba o poder a que você se refere, ele acaba sendo exercido dessa forma. E daí o que acontece? Eu reclamo que a universidade está usando, mas a comunidade também não faz nada para mudar isso aí. Né? Então, no plano diretor, a gente precisa ter garantias, né? Eu acho que isso é que tem que ser a nossa maior preocupação. Definir área é importante, mas mais importante que definir áreas é estabelecer, deixar muito claro finalidades para essas áreas. A função social dessas áreas. O que eu quero dizer? Que alguém tem que garantir esses direitos da comunidade, porque a comunidade... Mas é o plano diretor que vai garantir isso. Nem sabe, nem é organizado para isso. Aqui no item 3, aqui, ó. No item 3, definir, normatizar cada local, definindo destinação proposta de cada área, zoneamento, prioridades, incentivos, legislação existente e proposta para a inclusão. Quer dizer, existe a proposta do parque, ok, veio, nos apresentou, é pertinente ao... O que é que vai se fazer naquele parque? Aí, quem tem direito vai ser de uso público. Está supervisionando isso, né? A comunidade, né? Mas tem que ter elementos também, de repente, da prefeitura, enfim, né? Que a gente tenha garantia de que vai haver um acompanhamento. Eu acho que a partir do momento que começa a ter usos privados e usos públicos junto, começa a dar problema que as pessoas que vão para uma área pública não entendem como é que tu tem que pagar ou tu não consegue reservar um ginásio para jogar futsal. Se é uma área pública, por que eu vou pagar? Então, essa é a minha preocupação. Se tu vai botar um estacionamento ali, quem é que vai usar aquele estacionamento? A prefeitura já vai ter uma parte reservada. Aí eu vou chegar àquele estacionamento como? Tu vai gerar um conflito de uso daquela área. Mas isso tudo, segundo, eu não tenho detalhes do projeto, mas segundo o Rodrigo, todas essas questões foram levantadas, inclusive a questão de impacto de geração. Mas precisa botar as pessoas no projeto. Tem que botar as pessoas jogando. O projeto não tem nenhuma pessoa ainda. Não, eu acho o seguinte, né? É um anteprojeto, como ele disse, né? Sim. É uma proposta. Aquelas propostas ali agora que vão começar a juntar os entes que vão compor o projeto, que é a prefeitura, a Unisul, e ainda tem a questão do Exército, que o prefeito ainda comentou, é o mais delicado de toda a história, é o Exército. Nessa situação. Mais burocrático. Mas como disse o Rodrigo, a área do Exército é uma área que ela está no final do parque. Então ela pode até ficar como uma etapa complementar ou não vir a ser executada em função de algumas definições que o Exército venha dar para aquela área. Mas eu acho que como é uma área para uso comum e eles vão poder ter o uso do parque como um todo, vai haver entendimento sem problema. Agora a questão da localização desses equipamentos lá em cima, eu sempre fui também... Aí tem o nome assim, ó, Parque de Lazer e Recreação Intervalo. Não, mas isso aí existem vários parques, né? A gente não pode também fechar os olhos para isso, né? Porque vários parques no mundo todo tem áreas de construção, de administração e misturam algumas coisas também sim, uma biblioteca. Não é um monte florestal, não é uma área especificamente mas verde. Pelo que eu estou percebendo, é um jardim botânico. É verde. Não, Pelo que eu estou percebendo. A gente viu um desenho da outra vez, a gente olhando, tá aí. Tem ciclovia, tem contracruz, tem estacionamento, tem. Tá, e cadê a concentração, bosque, as pessoas, uma trilha que as pessoas. Eu fui em Cuiabá, Parque Mãe Bonifácio. Aí tá. Tem uma área de lazer, outra que é toda arborizada. Mais da metade eu diria 70% do parque é todo arborizado, com vegetação de cerrado em Cuiabá. O primeiro entendimento que eu tive nesse parque seria que seria um bosque. O primeiro entendimento. A gente já, né? Aí a
atrás, ele trouxe todo o projeto com 17 equipamentos. Não, eu acho que está perfeito. Ele se assessorou a mais. Ele se assessorou de pessoas a igreja, de alta competência. A igreja, cadê a parte da eu acho que igreja lá dentro? Então, todo mundo quis botar uma coisa. A minha preocupação é se o projeto é fechado, é aquilo mesmo, ou se ainda é possível de fazer sugestões e modificações. Segundo ele, estava 80% da parte arquitetônica definida. Pois é. Então a gente vai aprovando, daqui a pouco ele diz, não, vocês aprovaram, agora vai ser isso. Não, mas eu acho essa é uma preocupação minha. Vejam bem. Eu acho que nós não podemos, nessa questão do parque, especificamente, eu concordo com o que está posto ali, não conheço em detalhes, como eu disse para vocês, mas pelo que foi apresentado, eu concordo que é um equipamento que vai dar um ganho fantástico para a cidade. Mas esse parque, agora nós não podemos querer contemplar dentro desse parque todas as questões, né, essa de um bosque, e para isso nós temos outras áreas aqui. Né? E é isso que essa história de zoneamento e destinação de locais vai definir. O que eu imagino que nós possamos fazer aqui? É que eu discordo que esse dotar a cidade de complementações. Né? Porque existe uma área na frente, por exemplo, do campo ferroviário lá, que é uma área bastante grande. Né? Para mim, a arena multiuso deveria ser feita lá. Porque daí nós teríamos um complexo estacionamento. Até não, acho que até a questão de estacionamento ia complicar se botasse a arena lá. Né? Porque não pode ter também só um ginásio. Né? Tem que ter áreas, não fazer a mesma coisa que foi feito com o museu aqui no meio da praça. Sem uma área. Né? Eu acho que um prédio desse porte tem que ter uma área enorme ao redor. Abrigar eventos. Estacionamento não vai ninguém ali. Eu fui. Já fui. Quase ninguém. Também a cultura é relegada a segundo plano, né? O olhar do visitante é bem agora, diferente. Uma questão de lazer vai ter outra influência de público. Né? Agora, nós não podemos querer, dentro desse parque, dizer assim, ó, nós vamos resolver todos os nossos problemas de área verde, e por isso é que existem outras áreas listadas, e a gente vai priorizar o que é. Por exemplo, essa do Morro do Becker, né, é uma área que eu, na minha opinião, conheço muito pouco, mas visualizei o espaço e já tive informações do que existe lá. Existe um laguinho, existe uma escadaria, existe, segundo o levantamento da própria do Sul, 60% de mata nativa naquele local. Já existe um projeto para fazer uma recomposição dessa mata nativa. Então, para mim, na minha opinião, aquele lugar deveria ser um lugar de contemplação, de estudos, onde pudesse pegar as escolas e levar para uma aula prática de ecologia, conhecer as espécies nativas, né, já que existe esse remanescente. Mas é uma área muito pequena. Mas para visitas de 2 horas. Esse morro não é um morro Beck? Isso, atrás da clínica. Não é Becker. Beck. É É o morro do Beck. Inclusive o Sérgio Beck. Ele fala errado, ele fala Beck, porque existe o Becker também. São sobrenomes, né? Fica complicado. Mas aquela área é muito pequena. Por isso que eu digo, é isso que nós precisamos em termos de documentação. Nós temos que levantar todas essas áreas. Documentação, por exemplo, o cara está falando lá, nós temos interesse lá no Jardim São Cristóvão, naquela área, mas de quem é essa área? Né? De que forma a gente vai chegar realmente se é da Itagresa, se ela já tem... Não, a área da Itagresa é particular, né? Isso aí... Mas eu acho que foi que entendi que o professor falou. Que a gente... Que essa área que eles estavam querendo disponibilizar para o motocross é da Itagresa. Eu entendi isso, não sei. Não. Mas do motocross lá no Sertão dos Correios. Sertão dos Correios, e ele comentou, inclusive, que existe a possibilidade de integração das duas áreas, duas matas. O Tramontim estava se referindo a essa área. Essa área, mas não é a área da... Não é a área da Itagresa. Não é a área da Itagresa. Mas ali atrás... É uma área que, de certo... É de particulares, né? Mas é isso que eu quero levantar. É de particulares, eles estão dispostos a colocar isso na área de preservação, ou ela já contempla a área de preservação por ser um morro, porque se for no morro, APP. já é uma área de preservação. Então,